Mais um dia de manifestações, né? Infelizmente, como todo processo desses, pode ser produtivo ou não, eficaz ou não. O Brasil, de uma certa maneira, já está mostrando a reação a tudo o que nós vimos nesses últimos anos, tá? Com talvez um equívoco, que é focar em cima do PT. O problema da corrupção no Brasil é endêmico e muito grande. Quando ele foi maior ou menor, isso é algo que é difícil de saber, né? Porque o ser humano é o que é, quer dizer, não vai mudar. Ele tem seus vícios, tem suas fraquezas, e talvez uma das piores falhas do caráter humano é acreditar que ele, cidadão, é melhor que os outros. A falta de humildade, a falta de percepção das suas limitações é um negócio muito sério e pode eventualmente redundar em processos revolucionários, em guerras inúteis, né? Raramente uma revolução violenta é eficaz exatamente. Quer dizer, nós temos toda uma história no Brasil de golpes, quarteladas, revoluções, que mais prejudicaram o Brasil do que ajudaram. O Brasil se endividou, parou de se desenvolver, criou animosidades, bairrismos, conflitos que, para serem até controlados, acabou gerando um país centralizador demais, com excesso de poderes em Brasília, que hoje explica muito dos erros e dos defeitos que nós enfrentamos. Que na realidade, né, nós temos, vamos dizer assim, uma história que não é lá muito simpática, né? Aqui tem esse blog, Os Idosos no Brasil e no Mundo, porque estou com 70 anos, né? E nessa fase da vida a gente pode fazer reflexões, pensar naquilo que viu, que participou, que foi, das vezes que errou, que acertou, né? Até essa frase ela é questionável, né? Porque como ninguém é bom juiz em causa própria. E a história desses últimos, vamos dizer, 55 anos, eu posso dizer que de uma certa forma eu vi, né? Até porque com meu pai, Pedro Cascais, eu conversava muito, e ele era uma pessoa lúcida, inteligente, perspicaz, capaz de se manifestar de forma inteligente de coisas que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de pensar, né? Ele não, ele era realmente inteligente, tá? E isso foi muito bom, tá? Agora, também, evidentemente, nós temos, graças à evolução dos meios de comunicação, da imprensa, de gráficas, da edição de livros e uma quantidade imensa de bons escritores, produtores de filmes, etc., nós temos hoje a oportunidade de estudar, de aprender, de ver
com mais profundidade situações que antigamente eram até inacessíveis. Então quem está aposentado, quem hoje tem tempo, ou aquele adulto que de uma forma ou de outra pode estudar e eleger boas leituras e bons filmes, ele tem muito vamos dizer assim, em que se apoiar para entender o Brasil, né? Esse livro, por exemplo, 1889, ele é fantástico, né? Para quem quer ter uma ideia melhor do que foi a nossa democracia, né? Assim como também os livros de Mário Vargas Llosa, né? E onde ele fala principalmente do ambiente político nos Andes, né? E, para minha surpresa, tem esse livro, onde ele fala de Canudos, que reflete, vamos dizer assim, que explica muito do que é o Brasil, e por que certas coisas aconteceram. É um livro, um romance, tá? Portanto, ele mistura ficção com a realidade, mas Mário Vargas Llosa é um ser humano fantástico. E se alguém acha que ele só fala de coisas da América Latina, né? Esse outro livro, O Sonho do Celta, né? É mais um, onde ele analisa a questão da borracha, né? E explica o que era, vamos dizer, na época, Europa, África e América do Sul. Bem, e o Brasil, o que tem a ver com isso tudo, né? Então nós estamos no meio de um processo de questionamentos, de dúvidas, de querer entender a nossa política, né? O que acontece no Brasil e o que nós podemos fazer. Então, hoje, por exemplo, né? Mais uma vez, como falamos, teremos aí uma manifestação em algumas cidades brasileiras. Esse processo, né, pode agora, talvez, ser atenuado, deverá ser, porque a mídia comercial, tudo, ela depende de patrocínio e é muito fácil de ver nos programas televisivos, principalmente, quem é que patrocina os programas mais caros. E os educativos, né, se favorecem de uma legislação para descontar imposto de renda e outras coisas, que eles usam e abusam pelo poder que têm. E até criam dificuldades, leis, decretos, normativas, tudo, que inviabilizam ONGs menores. Hoje em dia, se você quiser usar um recurso, né, um fundo qualquer para desenvolver um projeto, você tem que passar por um calvário colossal, porque uma ONG pequena não tem dinheiro, que uma ONG pequena não tem como superar para chegar a uma fonte significativa de recursos, por melhor que seja a proposta que ela tenha. Então isso está acontecendo, é uma realidade, né? E essa realidade, essa situação, vamos dizer assim, ela tem que ser ponderada, tem que ser analisada. Agora, qual é a nossa esperança de fato, né? Nossa esperança é que o Brasil tenha, principalmente agora, é a sensação que eu tenho no Palácio Alvorada, a humildade da nossa presidente para reconhecer suas limitações. E temos agora um primeiro-ministro, que é o Michel Temer, o nosso vice-presidente,
que assume a coordenação política. Né? É mais uma esperança que aparece. Pode ser que uma pessoa já com uma tremenda experiência na política, ele tenha um comportamento de estadista. Né? E o que é um estadista? Né? Um estadista não é exatamente um idealista ou um bandido ou mocinho. É um governante que sabe ponderar as forças, as necessidades, a capacidade do povo que comanda e administra isso tudo de modo a encontrar o melhor caminho. Até coloquei essa fotografia aqui dessa borboleta que eu vi ontem, né, que me pareceu extremamente oportuna. As marcas de pneu, a borboleta muito bonita, já talvez um pouco final da vida dela, né, cansada até, abrindo as asas para mais um voo. Então é a situação que nós vemos e que simboliza o que o Brasil precisa hoje, né? Em cima de marcas de empreiteiras, pneus, bancos, sei lá o quê, tenha um momento de beleza na condução do problema que estamos enfrentando e que a Operação Lava Jato está mostrando com profundidade. Porque o que nós deduzimos através dos inquéritos que a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro têm administrado é que houve vamos dizer assim, um momento, nós vivemos esses últimos anos com liberdade total para as empreiteiras, para grupos econômicos fazerem o que bem entendesse. O Brasil foi loteado, pelo jeito e a sensação que temos entre diversos partidos políticos, que se ancoraram em recursos desviados de obras públicas. Por sua vez, as empreiteiras organizadas em cartéis, né, puderam estabelecer qualquer preço, qualquer qualidade. Então isso é assustador, porque nós temos um programa de obras gigantesco. Né? No setor energético nem se fala. Qual é a qualidade dessas obras? Qual o padrão técnico? Né? Será que algum dinheiro que deveria ser usado para fazer algo bem feito foi desviado para campanhas políticas, né? Ou para o enriquecimento dos donos dessas grandes empresas e funcionários que tomaram decisões a favor de contratos absolutamente suspeitos? Então, a Operação Lava Jato, o Poder Judiciário, tem agora um momento de glória, tem a possibilidade de, junto com alguns políticos, né, e a gente tem até o orgulho de ter aqui o senador Álvaro Dias, um líder da oposição, né, que é uma pessoa amadurecida, né, equilibrada, na minha opinião, mas o vice-presidente, quem sabe, no comando da nação, dá uma esfriada até nesse clima de revolta que pode convergir para uma tremenda guerra civil, né? E dali a gente, daqui a 4 anos, numa renovação real, eficaz, né, a gente possa dizer que o Brasil aproveitou bem as lições que teve, né? E é fácil, né? Hoje, com as redes sociais, com tudo que a gente tem à disposição, se bem que a censura, o capitalismo intelectual
é um pesadelo, né? Há sempre pessoas brilhantes que, lamentavelmente, bloqueiam suas obras, criam dificuldades para a gente aprender, e a humanidade precisa aprender. Nós estamos num momento em que a questão do meio ambiente, da acessibilidade, há toda uma realidade nova, né, que a ciência, a tecnologia estão podendo mostrar, e isso tem que ser levado a sério. Quer dizer, a questão da sustentabilidade, né, da preparação do mundo, né, para os desafios do século XXI, porque muita coisa a ciência está demonstrando já, a natureza revela por tudo o que acontece, que não dá para continuar como está, né? Então, ontem ainda estive na VAP, né? E foi, mais uma vez, muito feliz até de ver, né, uma entidade comandada pela senhora Terezinha Valeschi, né, que nós vamos e devemos corrigir comportamentos, né? Isso vale para nossas cidades, vale, mas além da sustentabilidade em função das leis da natureza, nós precisamos da sustentabilidade ética, moral, filosófica. E para isso a educação é fundamental, né? Quer dizer, a valorização da educação. Agora, o ser humano é o que é. Estou lendo esse livro aqui, que eu recomendo. As obras do Umberto Eco, de modo geral, são tremendamente didáticas. E esse aqui é um dos primeiros livros que ele escreveu. É um livro que dá para rir e pensar, né, ao mesmo tempo. E principalmente quem esteve na Europa vai valorizar de uma maneira especial. Como ele, num capítulo até grande, num trecho grande do livro, ele pelo jeito morou no Brasil, conhece o Brasil com profundidade, ele fala da Bahia, né? Rio de Janeiro, a nossa cultura, mais ligada ao esoterismo, às religiões, comportamento místico brasileiro. Agora nós temos que pensar no nosso comportamento político, né? É o momento para isso. E, paralelamente, ter a esperança que os políticos eleitos, né, que, por piores que possam parecer, né, mudem de comportamento, que ninguém é santo ou demônio. Eu não conheço ninguém perfeito. Eu não sou e não conheço ninguém que possa alegar pureza, perfeição, coisa assim. Quem diz isso está mentindo. Tá? Todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a errar, muito mais. Então, viver é que nem dirigir um carro, um navio. Tá? Até é bom lembrar sempre o acidente do Costa Concórdia, na Itália, onde o indivíduo, comandante, bobeou e provocou um acidente grande. Como também existe o caso desse avião lá na Alemanha, onde uma pessoa, um suicida em potencial, matou mais de 100 pessoas, que não tem nada a ver com os dramas que essa pessoa vivia. E uma coisa assustadora é a ascensão do fundamentalismo religioso, né, que está devolvendo as trevas, né, do fanatismo religioso grandes regiões da Terra. Mas assim como tinha o fanatismo religioso, tem o fanatismo político, ideológico, ou seja, são pessoas que acham que
são donas da verdade, né? Que falam com Deus, né? Eu sempre digo para os meus amigos, infinitamente mais importante do que falar com Deus, acreditar em Deus, é sentir dentro da gente, né, as mensagens que a gente recebe. Porque se Deus existe, tem a forma que for, ele deve, para cada um de nós, deve existir um plano, deve existir um desafio, né? Se bem que quando a gente vê esses fanáticos por aí, eles também acreditam que tem esses desafios, e aí o resultado é assustador. Mas o desafio do povo brasileiro, independente de religião, ideologia, partido político ou qualquer coisa, é nesse momento salvar o Brasil. Nós temos o mundo inteiro sabe que o Brasil é uma tremenda mina de ouro. O Brasil é um país que tem um potencial gigantesco, né? E é óbvio que isso desperta cobiça, interesses nem sempre saudáveis de quem tem poder para intervir e afetar o nosso comportamento. Hoje, né, dia 12 de abril de 2015, né, o Brasil de novo para as ruas, em manifestações, vamos imaginar, ter a esperança de que as faixas, os cartazes e as propostas sejam melhores. Porque na primeira a gente viu, até com tristeza, talvez até uma predominância de uma mentalidade muito mesquinha, muito tacanha. Isso incomoda, né? Vamos sempre estudar, vamos sempre aprender, procurar evoluir, né? E assim ter preparo para para nas próximas eleições, a gente ter um Brasil, construir de fato um Brasil no cenário político administrativo muito melhor do que o atual. E, paralelamente, a esperança que os eleitos, né, tenham dignidade, capacidade e se transformem em estadistas, em pessoas que, com a experiência que têm, se convençam de que o fundamental é levar o povo brasileiro para um cenário melhor. Nós estamos pagando muito caro por tudo isso. Os idosos, os aposentados, estão sendo massacrados, né? Isso para mim é até covardia do governo, né? Imposto de renda, essas coisas, vão em cima das pessoas que não podem se defender, né? Mas tem aí a Operação Zelotes e outras, a Polícia Federal está em ação, e abrindo uma caixa de Pandora, abrindo algo aí que de repente será tremendamente, vamos dizer, educativo, como já tivemos outras operações, só que misteriosamente elas sumiram, né? Me lembro que logo no início do governo, acho que do Lula, teve uma operação em cima das empresas distribuidoras de gás. O que aconteceu, né? Como é que isso terminou? É uma coleção de inquéritos, né, de processos que merecem análise. No caso do metrô, problema de rodovias, ferrovias, né, a privatização das estatais, meu Deus, né? Como é? Eu não me conformo com tudo que houve naquela época. Não que eu fosse contra, ao contrário, até a privatização pode ser uma coisa boa para o Brasil, né? Tem estados em que não tem maturidade para conduzirem empresas estatais. Aqui no Paraná, a gente se sentia num ambiente muito mais responsável, o que não era normal
talvez em outros lugares do Brasil. Mas a privatização, né, e privilégios, né, que muitas empresas depois vieram a ter em cima da energia elétrica, tudo isso tem que ser analisado, né? Mas a seu tempo, porque é óbvio que a polícia também tem seus limites. Ela não pode querer abraçar o mundo, porque a Polícia Federal não tem lugar nem nas cadeias para isso, né? As nossas penitenciárias são calabouços feitos para o povo mais humilde, que não tem capacidade para se defender. Há um problema aí, que talvez agora até tenha uma condução melhor. O sistema penitenciário brasileiro precisa se modernizar e ter, assim como as nossas leis, né? A questão das drogas, tudo tem que ser revisto. Ou seja, o desafio que o nosso povo tem, né, no exercício da liberdade, da democracia, é gigantesco. E vamos torcer para que essas manifestações mostrem para os governantes que o povo não é tão idiota assim e espera deles competência, honestidade, seriedade.